O poder de destruir ou de apaziguar está na ponta da nossa língua. Esse pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Nossas palavras têm o poder de aquecer, sendo agradáveis, ou elas têm o poder de destruir alma e corpo, acendendo discussões e acendendo conflitos. Mas a chama que sai da nossa língua, esse pequeno órgão, ele na verdade tem início lá no coração, começa lá embaixo. E é isso que o fogo faz, né? O fogo é um excelente aliado para nós, porque ele conforta, ele aquece, ele gera para a gente até mesmo beleza, a beleza no fogo, quando o fogo é contido. Mas também tem o poder de ser um inimigo terrível. Você sabe disso. Ele é um inimigo terrível quando ele não é controlado. Com o fogo, a gente tem que lidar com muita cautela. Mas onde ele é solto, sem controle, ele vai transformar casas em deserto, matas em extinção. É com esse fogo mortal, esse fogo destruidor, que Tiago compara a língua. Sim, gente, a língua é fogo. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Tiago 3:9. Então tome muito cuidado com o fogo. Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você está vendo pelo YouTube, você também está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja bem-vindo também aqui. Seja lá onde você está ouvindo, você pode seguir, você pode se inscrever no canal, você pode seguir aí na plataforma Spotify, Deezer, e eu convido você que faça isso, inclusive. E também, já vai comentando, como eu sempre falo com vocês, para não parecer que eu tô falando sozinha, eu amo ver, assim, que vocês vão comentando à medida que o vídeo vai prosseguindo, item por item. Isso é muito legal, pode comentar quantas vezes você quiser e sejam muito bem-vindos aqui. Esse é o último episódio comemorativo de 5 anos do podcast, esse marco aí, então obrigada por ficarem por aqui, obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem acompanhando, compartilhando os episódios, realmente cada uma de vocês que são abençoadas pelo conteúdo que eu trago aqui, pelos estudos que eu tenho que fazer para poder preparar alguma coisa aqui para vocês. Isso para mim já é o que vale muito a pena, gente. E hoje nós estamos aí terminando esse mês comemorativo, que, caso você não saiba, eu fiz uma votação anterior a esse mês de fevereiro, perguntando, né, nessa votação quais eram os episódios preferidos de vocês da história aí do podcast. E os mais votados eu decidi, né, avisei que seriam revisitados, mas não revisitados repetidos, e sim ou continuação, fazer um assunto a mais, alguma coisinha aí para incrementar. E vários deles eu juntei algumas coisas porque empataram, sabe? E agora eu vim falar com vocês sobre fofoca, que foi aí um dos muito, muito votados, apesar de que aqui, já no podcast, nós temos 3 episódios sobre fofoca. Eu quero recordar vocês disso, eu quero recordar porque o que eu vou falar hoje não tem nos outros episódios. Então, assim, se é um assunto, e eu sei que é um assunto que você precisa lidar, todas nós precisamos, eu quero te convidar a também escutar os outros, porque eu trato nos outros coisas que eu não vou tratar aqui, combinado? Apesar deles serem antigos, o primeiro deles, a parte 1, é de 2020, então assim, eu sei que o áudio tá um pouquinho difícil, assim, talvez diferente, mas eu convido você a conhecer aquele conteúdo. Então, na parte 1 de 2020, eu fiz a fofoca que nós fazemos e da qual nós participamos, e nesse episódio eu falei sobre a fofoca enquanto quebra de mandamento. Mostrei para vocês que fofocar é quebrar o 9º mandamento. Mostrei para vocês que todas as motivações que você tente
dizer, que você tente argumentar para estar fofocando, elas são pecaminosas, não importa. Lá eu já falei com vocês também sobre como que quando nós nos colocamos nessa posição de estar falando de alguém, a gente está se colocando numa posição superior e muitas e na maioria das vezes é muito impregnado ali na intenção, está a intenção de, na verdade, esconder os seus próprios pecados, dando essa sensação de superioridade quando você fala do outro, dando essa sensação de poder quando você fala do outro. E também sobre como que quando você está fofocando, você quer sim influenciar a visão da outra pessoa a respeito dessa pessoa que você está fofocando. E aí você sente que você tem esse poder. E de fato é muito difícil quando você escuta de alguém, de alguma fofoca, você olhar para aquela pessoa da mesma forma, concorda? Nesse episódio também, a parte 1, eu falei sobre a fofoca ativa e a fofoca passiva. Quando você acha que só porque você tá só ouvindo, não é fofoca. Não, eu não faço fofoca, eu não falo de ninguém. Mas você estaria sempre emprestando os seus ouvidos para as pessoas falarem, para alguma amiga ficar falando de outra e tudo mais. E lá eu até pergunto, né, em 2020, por que que essas pessoas estão se sentindo confortáveis à vontade de fofocar para você? Então, mostrei também que você ficar ali só ouvindo também é fofocar, você também está fofocando. E aí na parte 2, que também foi em 2020, eu falei sobre a fofoca que fazem de nós. Então, como lidar quando nós somos o alvo dessa fofoca, comentamos aí sobre como que é sofrido. Acho que todo mundo, ou já fofocou sobre alguém e já fofocaram sobre você, ou vai acontecer. Então, assim, não tem jeito de passar ilesa, gente. Então, nesse episódio eu falo sobre como lidar, falo um pouquinho, assim, até da minha experiência. E na parte 3, que foram alguns anos depois, deixa eu ver aqui quando é que foi a parte 3. A parte 3 foi em 2022. Eu trouxe a parte 3 sobre fofoca, que é o Pergunta Primeiro. E nesse episódio eu converso um pouquinho com vocês sobre essa necessidade aí de obedecer mesmo Mateus 18 e como se a gente obedecesse Mateus 18, a gente teria muito menos fofoca, muito menos problemas com esse pecado que a Bíblia aborda tantas vezes da fofoca. Se a gente, em vez de atirar, a gente perguntasse primeiro. Se a gente, em vez de apontar o dedo, se a gente, em vez de tipo, nossa, olha lá o que a pessoa fez e tal, a gente fosse diretamente até essa pessoa para perguntar. Então eu convido vocês para ouvirem esses 3 episódios que vão complementar esse daqui. E hoje, para falar um pouquinho mais aí sobre fofoca, eu estou trazendo aqui para vocês muito assim, na verdade todo o episódio é super baseado em um trecho do capítulo aqui do meu livro Unidas contra a Rivalidade Feminina. E aqui eu tenho um capítulo que é O Amor Odeia Mentira, Maledicência e Fofoca. Então eu quero também deixar de incentivo para você adquirir e você ler meu livro Unidas contra a Rivalidade Feminina. O link vai estar aqui na descrição. Aqui eu trato sobre fofoca, aqui eu trato sobre inveja, aqui eu trato sobre ciúmes, aqui eu trato sobre intolerância, aqui eu trato sobre perdão, amargura, ressentimento, na parte prática do livro. Então se você não conhece ainda, eu convido você a conhecer, a ler e me contar o que você achou também. Você não vai acreditar no que ela fez. Você soube do que aconteceu com... Amiga, não é fofoca, mas eu preciso muito, muito desabafar. Ó, isso que eu tô te contando não é fofoca não, tá? É só pra gente orar por ela. Olha, não é falando mal não, mas é que... E aí, segue-se aí horas e horas de maledicência, horas e horas de julgamento, e no final, normalmente... Depois que falou, alguém diz assim, mas quem sou eu para julgar, né? Ou, mas ó, tudo isso que eu tô falando aqui não conta para ninguém, tá? E, gente, uma das grandes dificuldades para conter a fofoca no contexto da igreja local, é exatamente a quantidade de justificativas que as mulheres têm para dar para fofocar, mesmo dentro da igreja. As justificativas e desculpinhas, que são desculpinhas, né?
E começa por não querer dar nome ao pecado. É uma forma do inimigo mesmo de sensibilizar a gente quanto ao pecado, porque se a gente não reconhece que algo é pecado, se a gente não está vendo que algo é pecado, a gente não vai se sentir confrontado com aquilo que a gente está fazendo. Então, o inimigo, o nosso pecado, ele vai batalhar nisso, ele vai batalhar para que a gente não enxergue, para que a gente dê outros nomes para o que a gente está fazendo que não seja pecado, para que a gente chame, às vezes, que a gente chame de tudo, menos de pecado. E a fofoca também é uma dessas coisas que a gente vai chamar, muitas vezes, de desabafo, é só uma conversa, é para orar por ela. Não, eu tô falando com outra pessoa e não com ela porque eu não quero me desgastar. Então, assim, a fofoca, ela, como todos os pecados não reconhecidos, vem aí, ó, cheio de desculpinhas em volta dele. E quando as mulheres estão ali, você e uma amiga, você e mais pessoas, fofocando, dificilmente vão reconhecer esse papinho inocente, papinho prazeroso, como um pecado, como uma quebra do nono mandamento. E isso é uma cegueira que ela é causada justamente pela fumaça desse fogo que vem da língua. E as desculpas, elas são mais ou menos assim, vê se você reconhece. Não é segredo, todo mundo já sabe. O que nós estamos comentando sobre ela não são mentiras. Ah, eu só estava ouvindo, eu não estava falando. Desabafo não é fofoca. Pô, eu só estava expondo a minha indignação com o pecado dela. Era só para servir de exemplo. E por aí vai. Tiago 4,11 diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E eu quero deixar muito claro para vocês, caso eu não tenha deixado em todos os episódios anteriores, que nessa passagem, Tiago está exortando a não maldizer outro cristão. Ele está usando um termo aqui que envolve qualquer discurso que seja prejudicial a outra pessoa, seja ele verdadeiro, seja ele falso. O amor que nós somos chamados a viver e a amar uns aos outros, amar a Deus acima de tudo e uns aos outros como a nós mesmos, ele é um amor que ele vai totalmente contra essa intenção de maldizer. E o que acontece, gente, no meio, principalmente, né, e aí meu livro também, por isso que ele é focado nas mulheres, não porque nós somos mais pecadoras de forma alguma, mas porque esses pecados aí de relacionamento, como por exemplo esse pecado da língua, que é a fofoca, ele afeta nós mulheres de uma forma especial, você bem sabe. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade com isso. E até no meu livro eu conto que na época que eu estava escrevendo esse livro, lá na Inglaterra, eu fui num restaurante e eu estava num restaurante que era um restaurante de comida brasileira e tinham duas mulheres brasileiras pertinho assim da minha mesa. Então assim, eu até falo que meu ouvido, como eu estava ouvindo muito inglês, elas falando português, meu ouvido estava muito aguçado para o que elas estavam falando. E elas ficaram ali, gente, 2 horas falando de outra mulher. Elas não conseguiam mudar de assunto. Elas não conseguiam prosseguir o assunto. Mas, isso aí, esse caso tá lá no livro, eu não vou me esgotá-lo aqui. Mas o que eu sei também é quantas vezes eu, na época de escola, na época de faculdade e depois mesmo dentro da igreja, quantas vezes eu mesma estive com amigas em Cristo em que a gente não conseguia mudar de assunto, né? Sempre era aquele assunto ali, o tempo todo que a gente estava juntas, era aquele assunto que rondava a conversa, outra pessoa. E isso no meu livro eu chamo de uma comunhão culpada. Essa comunhão culpada é uma comunhão que nós tendemos demais, que é ao nos juntarmos, ao começarmos a conversar, ao termos ali um momento de comunhão, a gente só conseguir ficar rondando ali fofocas, falando de uma pessoa, aí às vezes até tenta mudar de assunto, começa a falar de outra pessoa. Você já deve ter passado por isso, sendo você mesma essa pessoa que não consegue mudar de assunto, junta com a sua outra amiga, e aí parece que realmente, parece porque é de fato, né? Ficar falando daquelas pessoas ou daquela pessoa é o que está unindo vocês. A união de vocês está girando em torno do ranço, né? Da raiva, do ódio, da inimizade
com aquela pessoa, da desunião com aquela outra pessoa. Assim, gente, tem pessoas que realmente elas não conseguem ter amizades, elas não conseguem se relacionar com as outras se não for pelo motivo de ter algo para contar de alguém. Elas estão tão viciadas nisso, e as pessoas que também são fofoqueiras, mas dizem que só escutam, mas isso também é fofoca, gostam de estar com ela porque ela traz essas fofocas. Inclusive, vocês viram aqui, ó, deixa eu ver, dá pra ver aí? A minha camisa, I don't want gossips. Essa minha camisa é antiga pra caramba, né? É a minha camisa oficial de falar do tema de fofoca. Tem esses momentos, essas pessoas, assim, né, que trazem esse fogo, e as que ficam colocando um pouquinho mais de lenha, porque quando você tá ouvindo, você tá botando lenha. Quando você tá dando ouvido, quando você não para esses discursos, essas conversas, você está botando lenha, você está fofocando. E aí vira ali a sociedade da fofoca. Você tá participando de alguma sociedade da fofoca na sua igreja? Seja honesta com você mesma. E aí gera essa comunhão culpada aí. E, gente, você já percebeu como é empolgante? Ali começa tal, alguém começa a falar, ai, você viu que tal coisa? Ai, o que você achou de tal coisa? A conversa vai começando assim, e assim como o fogo que vai se alastrando, a coisa vai crescendo, né? Não é uma conversa assim que ela começa, precisa de muita coisa para continuar. Não, ela começa ali com uma faísquinha, e aí ela vai incendiando, vai incendiando, vai incendiando. E você pode perceber que quando a conversa está girando em torno de fofoca, os ânimos estão exaltados, começam a se exaltar. As pessoas ficam muito empolgadas, não é? Há uma empolgação envolvida. Por que você acha que há essa empolgação envolvida? Porque quando você está falando de outra pessoa, a respeito de algo errado mesmo que ela fez, talvez, ou algo que você não concorda que ela fez, vai percebendo como você vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo. Já viu? Observa alguém quando a pessoa tá fazendo isso. Ela pode até começar ali assim, não sei o que, não sei o que, mas vai se enchendo, se enchendo, se enchendo pra falar e pra falar. E porque é um absurdo, que fez isso, 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 e aí não sei o que. A pessoa vai crescendo ali naquilo, vai ficando empolgada, e as pessoas que estão em volta da mesma forma, cada pequena opiniãozinha, às vezes só um comentáriozinho, só uma faísquinha ali que solta ali, que vai juntando naquele fogo, as pessoas vão se enchendo ali com essa falsa sensação de que estão crescendo ali. E por que isso acontece? Porque quando você entra nessa posição de falar de outra pessoa, de criticar outra pessoa daquilo que ela está fazendo, você vai sendo tomado por uma coisa que o nosso pecado ama se alimentar, que é do egocentrismo. Você é tomada por um ar de superioridade. Aquilo alimenta o seu orgulho, aquilo vai enchendo, inflando mais ainda o seu orgulho, que, como você já sabe do meu livro, é pura ilusão. É um saco de coisas vazias que não existem, ilusão da sua cabeça, loucura. Isso acontece porque, para você subir essa posição de ficar falando das outras, de legislar sobre a vida alheia, você precisa esconder as suas próprias falhas. Você precisa esconder a indignação contra os seus próprios pecados. Quando você tá ali falando de alguém, quando você tá ali, ó, falando de outra pessoa, é como se os seus pecados, eles fossem sendo empurrados ali para debaixo do tapete mesmo, assim, sabe? Não, isso aqui não, eu não preciso olhar para isso aqui agora, porque do jeito que eu estou colocando aqui, o que aquela pessoa fez é muito pior de todos esses pecados aqui que eu estou lidando. Ou, não, eu não preciso lidar com o fato de que eu tenho que tomar cuidado para não cair, porque não, eu jamais faria aquilo que aquela pessoa está fazendo ou fez. Então, assim, eu posso me colocar aqui nessa posição extremamente aqui arrogante, inflada de fofocar sobre a vida alheia, porque eu jamais faria aquilo que ela fez. E aí, eu quero já dar uma dica para vocês que há uns anos eu comecei a fazer toda vez que eu estou com alguma amiga, com alguma irmã em Cristo à mesa. Seja recebendo aqui em casa, seja quando a gente se encontra num café, não importa. A gente sempre vai se encontrar
e sempre vai ter alguma coisa envolvida, um lanche, um café, no meu caso, um cafezinho, um lanchinho, um cafezinho da tarde, um café da manhã, um almoço, sempre vai ter comida envolvida, né? E sempre que eu sento à mesa com qualquer irmã em Cristo que seja, nós vamos orar, uma das orações que eu faço quando eu estou orando com elas é que o Senhor abençoe as nossas conversas, que o Senhor ilumine as nossas conversas. Eu peço ao Senhor, inclusive, que tudo que nós formos falar umas com as outras ali, uma com a outra, seja para glorificar o nome de Deus. E, gente, é impressionante como essa oração ali em voz alta, uma orando com a outra mesmo, que é pra gente ouvir, que é pra outra ouvir, que é pra gente ouvir, pra gente ser lembrado que aquele momento que a gente tá tendo ali, às vezes de um simples cafezinho, que poderia ser uma simples conversa, tem sim um grande potencial de gerar um incêndio, porque são línguas ali que vão estar interagindo, vão estar colocando coisas do coração para fora, né? Mesmo que a intenção seja apenas um cafezinho, não, a gente só ia sentar ali para conversar um pouquinho sobre, a gente marcou uma reunião só para conversar sobre o grupo de jovens da igreja. Não, a gente sentou ali algumas mulheres só para conversar sobre o evento que vai ter dia tal. Não, a gente sentou ali só para conversar sobre um livro específico, então tá bem direcionado. Mas, gente, estamos juntos ali, para qualquer assunto que seja, nós temos um grande potencial de usar nossa língua para o mal. A Bíblia alerta a gente disso o tempo inteiro. Então, façam essa oração sempre, faça essa oração sempre que você saiu depois do culto com toda a galera para comer um hambúrguer, na hora de orar pelo alimento, orem para que Deus abençoe as conversas de vocês, que as conversas também sejam sal e luz uns para os outros ali. Já começa dessa forma. E eu te garanto que faz efeito. Assim, pra gente já lembrar que o que a gente está fazendo ali também está diante do Senhor. Que nós vivemos corandel, né, que é o tema, inclusive, do podcast aqui. Nós vivemos diante de Deus em tudo que nós fazemos. E um ponto também que eu quero destacar, que também está aqui no livro, que eu quero destacar aqui nesse episódio, justamente porque o episódio anterior foi sobre inveja, é que lá no episódio anterior até falei para vocês sobre como que muitas vezes a gente fala que a pessoa que está falando da outra é porque ela é invejosa. E aí eu falei para vocês que a gente, no episódio de agora, no próximo episódio a gente iria falar sobre essa questão da fofoca ligada à inveja. E aí eu quero ler para vocês na pergunta 144 do Catecismo Maior. Ele fala muitas coisas, mas eu destaco uma das coisas que o 9º mandamento exige. E lá no Catecismo Maior diz o seguinte: entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e das suas graças. O 9º mandamento exige que nós nos entristeçamos pelas fraquezas das nossas irmãs e mostrar franco reconhecimento das coisas boas, dos dons e da graça que aquela pessoa tem. E na parte de proibição desse 9º mandamento, está lá na pergunta 145, diz o seguinte: invejar, tá? É proibido pelo 9º mandamento invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, ficar feliz, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, ter inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outra pessoa. Eu acho que eu vou até reler para você. Na pergunta 145, que é o que o 9º mandamento proíbe, tá dizendo lá que é você ficar feliz com a desgraça ou a infâmia de alguém, que você tenha inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outras pessoas. Perceba como que, assim, é literalmente ligado com o pecado da inveja. O que acontece? Quando a gente está naquele processo que eu falei para vocês no episódio anterior, de se comparar com outras pessoas, e quando fazendo isso você está querendo competir com essa outra pessoa, a pessoa invejosa, ela vai ter uma grande alegria, um grande prazer nas falhas e na fraqueza da outra pessoa. É aquilo que eu falei no outro episódio, né? É muito mais fácil você se alegrar
com a que chora, né? Quando você inveja aquela pessoa, do que você se alegrar com a alegria dela. E é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Então, essa pessoa invejosa que tem esse prazer nas falhas da outra, e aqui eu não tô nem falando assim de você desejar que a outra pessoa falhe. Não, de fato, a pessoa vai falhar, ela é ser humano, ela vai falhar. Ela vai falhar. Mas a pessoa invejosa, que inveja aquela pessoa, ela vai ter um prazer bizarro nisso. E não só ela sente mais prazer, o prazer pela pessoa ter falhado, ela tem mais prazer ainda em expor essa falha. Então, a língua, o fogo, ela tem prazer de espalhar aquilo, de falar sobre aquilo, de sair aí, influenciando várias e várias pessoas a enxergarem aquela falha. E isso, inclusive, tem a ver também com outro episódio que eu já falei aqui, que é aquela quando você vai ficar, assim, às vezes algumas pessoas te carimbam e você fica aí para sempre para aquela pessoa marcada por um pecado de muitos anos atrás, que você já se arrependeu, que Deus já trabalhou no seu coração, que você já não comete mais aquele pecado, que você já é uma nova criatura, que você, assim como ela, está num processo de santificação, em que você errou há esse tempo atrás, mas aquela pessoa, ela não vai te deixar se livrar daquilo, e é um trabalho que é o trabalho do inimigo, que é que você seja lembrado pelo tentador do seu pecado que o Senhor Jesus já perdoou. E aí essa pessoa, gente, ela faz questão, pode perceber, isso já aconteceu comigo nessas minhas mudanças, de como que tem gente assim que, sabe, tem a pessoa ali na igreja, né, e aí ela fez alguma coisa de errado há muito tempo atrás. Aí você, nova na igreja, chega, você começa a interagir com aquela pessoa. Gente, sempre vai ter alguém para vir te alertar daquilo que essa pessoa fez há muitos anos atrás. Você só toma cuidado com ela, tá? Porque ela fez tal coisa não sei quanto tempo atrás. Isso é fofoca. Isso é você fazer aquilo que eu falei, você realmente vai prejudicar a forma como essa pessoa vai enxergar aquela ali. Olha, por que você não... E você vê que ninguém fala assim, olha, toma cuidado comigo. Oi, seja muito bem-vinda, olha, toma cuidado comigo. Eu vi que você está falando comigo, eu queria que você só tomasse cuidado comigo, porque há um ano atrás eu fiz isso, isso e isso. Olha, toma cuidado comigo, porque ontem eu pequei em tal coisa. Você não faz isso. Mas a gente é bem rapidinho, né? Em virar para pessoas e dizer, toma cuidado com ela, porque há 3 anos atrás ela fez isso, isso e isso. Então, a pessoa invejosa, ela acaba buscando encontrar algum alívio para o seu próprio descontentamento, maldizendo a sua rival, maldizendo aquela mulher que ela não gosta e minimizando os créditos daquela pessoa. Então, a pessoa fofoqueira, ela também vai fazer o que? Quando ela vai contando as coisas, ela vai agravar as falhas da outra e vai minimizar as coisas boas da outra, porque existe. Todos nós somos essa mistura de pecado e de graça de Deus, e existem coisas boas, mas quando você está fofocando, quando você está apontando o erro das outras, você vai aumentar as coisas ruins e vai diminuir as coisas boas dessa pessoa, e agindo com empenho para prejudicar essa pessoa. E, gente, é muito cansativo viver dessa forma. Quando eu falo de fofoca, em todos esses episódios e no meu livro e tudo mais, por mais que... quando eu falo pra você, assim, de que você se enche, a pessoa tá ali viciada nisso, porque é o momento de prazer dela, é o momento que ela esconde de si mesma e dos outros o quão ruim ela é quando ela tá apontando e jogando fogo ali e tá aumentando o pecado da outra, e aí ela se coloca numa posição. Então, assim... Mas isso é fumaça, é correr atrás do vento. Esse prazerzinho momentâneo que você acha que você está sentindo ali porque as pessoas estão prestando atenção naquilo que você está falando, estão com os olhos virados para você e você está achando que você está sendo admirada porque você está diminuindo aquela outra pessoa, porque você está diminuindo os feitos daquela pessoa, esse prazerzinho não vai perdurar, você não vai se sentir bem com isso. Se você é crente,
Se você é crente, se o Espírito Santo habita em você, ele não vai permitir, você não vai sentir esse prazer para além daquilo ali, daquele momento. Talvez naquele momento você até sinta, tipo, nossa, as pessoas estão me ouvindo, eu tô falando e tal, e eu tô chamando atenção, e as pessoas estão aqui ao meu redor, e aí eu tô fazendo muitas amizades, porque todo mundo quer estar perto de mim, para que eu não fale dessas pessoas também, né? Isso é fumaça, não tá te enchendo de nada. Tá alimentando o seu orgulho, que já não é nada. Você não tem motivo para ter orgulho de nada. A língua fervorosa, a língua fingida, ela não deveria encontrar olhares assim de admiração, olhares de aprovação, pessoas atentas. É mesmo? Não deveria encontrar um é mesmo? Ela fez isso? Não. Ela deveria encontrar um rosto irado. Leia Provérbios 25, 23. Você nunca deveria estar emprestando os seus ouvidos aos sussurros pecaminosos. Você não deveria sentar na roda dos escarnecedores. Tá lá no Salmo 1:1. O fogo ele só se espalha porque tem quem queira ouvir. E falta coragem, porque é isso que precisa sempre para lidar com o pecado. Falta coragem para apontar o pecado do fofoqueiro, da fofoqueira. De fato, gente, o que acontece muito é que a pessoa maledicente, a pessoa fofoqueira, ela lida com isso há tantos anos, ela faz isso há tanto tempo e ela vai chamando a atenção dessa forma que muitas vezes ela não percebe que isso virou um vício para ela, um vício prazeroso na vida dela. Ela não percebe que aquilo é um pecado. Ela vai, como eu falei no começo, ela vai se desculpando daquilo que ela está fazendo para ela mesma e para os outros, e os outros vão aceitando essas desculpinhas e ajudando, e estou falando de irmãos em Cristo, e ajudando a encobrir esse pecado, dando outros nomes para esse pecado. E ela não percebe que ela precisa de ajuda, mas ela precisa de ajuda. E você, como uma irmã em Cristo dessa pessoa, é chamada a ajudá-la. Se você está vendo que um irmão em Cristo seu está pecando e você não faz nada, pelo contrário, você alimenta aquilo, porque se você está ouvindo, você está alimentando aquele pecado, você está pecando junto dessa pessoa. Não silencie quando você vê esse tipo de coisa. Use a sua língua para desempenhar um papel de pacificadora e exorte com amor. Apague essa chama. Alguém já falou, e eu sempre falo isso para vocês, né, que a fofoca, ela sempre vai acabar quando ela chegar em ouvidos sábios. Ela vai chegar aqui e ela vai parar ali. E isso já aconteceu comigo na minha caminhada cristã. De eu chegar para falar de alguém, muitas vezes achando que eu estava falando com aquela pessoa para que ela agisse, né? Porque tem isso também. Às vezes você vai fofocar para alguém achando que, né, se desculpando de que assim, não, eu vim falar com você para que você faça alguma coisa, porque eu não tenho tanta intimidade com essa pessoa. Não, ela tá na mesma, Deus colocou essa pessoa na mesma igreja local que você. Deus fala na palavra dele que você precisa amar e exortar esses irmãos em Cristo da sua igreja, mas ser irmão em Cristo, estar na mesma igreja local que você não é suficiente. Você precisa fofocar para várias pessoinhas que você acha, né, que você vai dizer que são mais próximas dessa pessoa, para que elas façam alguma coisa. Quando se você olhou, se você se incomodou, se realmente é pecado, você deveria ir até essa pessoa. E eu já passei por essa situação, graças a Deus, de chegar para alguém, e foi mais de uma vez, infelizmente, para minha vergonha, de chegar para alguém assim, super assim, achando que a minha intenção era essa, tipo, não, eu vim falar para você que eu vi a pessoa fazendo tal coisa, e eu não gostei por causa disso, para que você fale com ela. E a pessoa virou para mim e falou assim, não, por que você vai falar com ela? Foi com você viu, você se incomodou, né? Então Deus está chamando você a ir falar com ela. Vai falar com ela. E o que acontece quando você é exortado dessa forma a fazer isso? Aqui, você olha para a situação quando você tem que ir falar com a pessoa, em vez de falar para outras pessoas. Você tem que falar só, né? Aconteceu alguma coisa, você foi chamada biblicamente para você resolver com aquela pessoa, você ir ter com aquela pessoa. Não pode mais falar com ninguém. Perceba que se realmente a pessoa pecou contra você, você vai. Ainda que seja difícil, você vai. Mas se não foi um pecado, mas algo que você só estava aumentando demais, dando muita importância para fofocar com outras pessoas,
você vai ver como aquilo é pequenininho. Na hora que você tiver que encarar a situação, de ir lá, olhar nos olhos daquela pessoa e dizer para ela o que você estava tendo coragem de falar para as outras pessoas, você vai olhar assim e vai falar assim, não é tão importante assim. Não é tão importante assim para que eu precise falar com ela. Não é? Apague a chama. Não seja alguém que coloca uma gotinha de álcool, que coloca uma faísca extra com... É mesmo? Isso é a faísca extra que você está colocando. É um pouquinho de lenha que você está colocando. Peça, como no Salmo 141. Ore por isso diariamente, nas suas interações, na sua oração quando você sentar com outras irmãs para conversar. Grava isso, grava esse versículo. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja aí um confronto em amor para você. Envia esse vídeo no grupo de mulheres da sua igreja, porque eu acho que vai vir muito, muito a calhar. Porque como eu falei para vocês, isso é um problema que todas nós enfrentamos ou vamos enfrentar. Converse com as jovens da sua igreja, as adolescentes da sua igreja sobre isso. Vamos trabalhar sobre esses pecados, né? Inveja, fofoca e tantos outros, desde novinhas, falar com as nossas crianças sobre isso, né? Tratar o coração. E vamos decorar esse versículo. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E eu quero deixar aqui mais uma vez indicação para vocês desse livro, Unidas contra a Rivalidade Feminina, onde eu tenho aqui toda uma parte teórica inicial e depois uma parte prática, onde nessa parte prática eu falo bastante aqui sobre esses pecados da língua, sobre a fofoca, sobre a maledicência, entre outras coisas, tá bom? Então, e além do mais, que tá lindo, né? Coisa mais linda, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast e até o próximo episódio. Se inscreve aí, você já se inscreveu? Comenta aí também. Já sei, quem chegou até o final, comenta aí no meio do seu comentário ou apenas isso, uma chaminha. Eu não sei qual emoji vai ter aí, de chamas, de fogo. Vamos encher esses comentários de fogo, de chama. Eu até já apaguei minha vela aqui, inconscientemente. Um grande beijo, gente. Até o próximo episódio.